Você já parou para pensar por que tão poucas pessoas conseguem alcançar o sucesso verdadeiro? Por que, em uma multidão de milhares, apenas alguns poucos conseguem conquistar seus objetivos mais profundos, realizar seus sonhos e viver com propósito? Essa é uma pergunta que tem intrigado pensadores há séculos. E a resposta pode ser desconfortável, mas é libertadora. Porque apenas uma minoria entendeu algo que a maioria ainda ignora. Só 5% compreendem os códigos que regem a mente humana e o caminho do sucesso. Esses 5% vivem de forma consciente, enquanto os outros, 95%, operam em piloto automático. Eles acordam, vão para o trabalho, seguem a rotina, reclamam, assistem TV, dormem e repetem. Dias iguais, semanas iguais, anos iguais. Mas os 5% decidiram quebrar esse ciclo. A primeira diferença essencial está na intenção. A maioria não tem clareza do que quer da vida. Elas vivem reagindo às circunstâncias em vez de criar as suas próprias. Não definem metas, não planejam o futuro, não refletem sobre seus próprios pensamentos. Os 5% fazem o contrário. Eles têm objetivos claros, definidos e específicos. Eles sabem exatamente o que querem ser, fazer e ter. E vivem cada dia como um passo em direção a esse destino. Essa clareza é poder. Porque quando você sabe onde quer chegar, todas as suas ações passam a ter sentido. A intenção transforma cada dia em parte de uma jornada, e não em mais uma repetição vazia. A segunda diferença está na programação mental. Desde cedo somos bombardeados por crenças limitantes. Não sonhe alto demais. Dinheiro não cresce em árvore. Seja realista. O mundo é injusto. Só os sortudos vencem. Essas frases parecem inofensivas, mas agem como códigos invisíveis que moldam nossa visão de mundo. E sem perceber, a maioria vive dentro desses padrões, repetindo a história que ouviu dos pais, da escola, da sociedade. Os 5% sabem disso. Eles entendem que a mente é como um jardim. Se você não plantar algo intencionalmente, ela será invadida por ervas daninhas. Por isso, eles alimentam sua mente com novos códigos. Leem livros, escutam áudios, assistem palestras, repetem afirmações, praticam visualizações e, aos poucos, reprogramam o cérebro para pensar como vencedores. Eles constroem sua própria mentalidade, em vez de aceitar a que receberam. A terceira verdade que diferencia os 5% dos 95% é simples: responsabilidade pessoal total. A maioria acredita que sua vida depende de fatores externos: o governo, o chefe, a família, a economia, o tempo. Eles colocam a culpa em tudo, menos em si mesmos. Vivem como vítimas. Já os 5% entendem que a única coisa que realmente controlamos é nossa atitude. Eles não culpam, eles assumem. Se algo deu errado, eles perguntam: o que eu posso fazer diferente? O que essa situação veio me ensinar? Eles não se colocam como vítimas do mundo, mas como criadores da própria realidade. Essa é uma das mentalidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Porque quando você assume 100% da responsabilidade pela sua vida, você assume também o poder de transformá-la. Outro ponto fundamental: os 5% entendem a diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável. Rejeições, perdas, dificuldades fazem parte da jornada humana. Mas o sofrimento é uma escolha. É o que criamos ao resistir à dor, ao não aceitá-la, ao alimentar pensamentos negativos sobre ela. Os 95% evitam a dor a todo custo. E por isso, vivem num ciclo constante de sofrimento. Medo, ansiedade, frustração. Já os 5% encaram a dor como parte do crescimento. Sabem que não existe vitória sem esforço, aprendizado sem falha, progresso sem desconforto. Eles usam a dor como combustível. Transformam obstáculos em lições. Cada queda, cada erro, cada fracasso se torna um degrau na escada da evolução. Os 5% também têm uma relação diferente com o tempo. A maioria gasta o tempo. Eles vivem de distrações, redes sociais, notícias, fofocas, entretenimento vazio.
Ao final do dia, sentem que não fizeram nada produtivo. Os 5% investem o tempo. Eles estudam, praticam, constroem, criam, meditam. Eles entendem que tempo é o recurso mais valioso que existe. Você pode perder dinheiro e ganhar de volta, mas cada segundo que passa nunca mais volta. Por isso, eles protegem o tempo com disciplina. Eles dizem não para muitas coisas, para dizer sim ao que realmente importa. Outro traço marcante dos 5% é a consistência. A maioria age com base na emoção. Se está animada, começa algo. Mas no primeiro obstáculo, desiste. Começa a dieta e para. Começa o livro e abandona. Os 5% sabem que resultados vêm da repetição, da disciplina, do compromisso diário com pequenos passos. Eles entendem que a motivação é passageira, mas o hábito permanece. Então, em vez de esperar a vontade chegar, eles criam uma rotina. Eles fazem o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E é isso que os leva ao topo, porque enquanto os outros desistem, eles continuam. E quem continua, inevitavelmente chega mais longe. Outra diferença brutal: os 5% valorizam o silêncio. A maioria tem medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos. Precisa de barulho o tempo todo. Música, celular, TV, gente falando. Já os 5% entendem o valor do silêncio. Eles usam o silêncio para refletir, meditar, visualizar. É no silêncio que eles escutam a própria intuição. É no silêncio que as ideias mais poderosas surgem. É no silêncio que eles se reconectam com quem realmente são. O mundo grita, mas a sabedoria sussurra. E só quem silencia, ouve. Os 5% também dominam o poder da visualização. Eles não apenas desejam, eles veem, sentem, acreditam. Todos os dias eles se imaginam vivendo a vida que querem. Eles se veem com o corpo que desejam, no lugar onde sonham estar, com a conta bancária que desejam ter. E fazem isso com tanta clareza e emoção que o cérebro acredita que aquilo já é real. E quando a mente acredita, o corpo começa a agir de forma coerente. A visualização é um ensaio mental. É como programar o GPS interno. E quem visualiza com fé, constrói com ação. Por fim, os 5% têm algo que nenhuma técnica pode substituir: fé inabalável. Não estamos falando de religião, estamos falando da fé interior, da crença profunda de que é possível, de que vale a pena, de que o universo conspira a favor de quem tem coragem. A maioria duvida, vacila, espera a aprovação externa. Os 5% seguem com fé, mesmo quando não tem prova, mesmo quando tudo parece incerto, porque eles sabem que o impossível só permanece impossível, até alguém provar o contrário. Se você ouviu tudo isso até aqui, saiba, você já começou a sair dos 95%. Você agora carrega um código mental, e com esse código tudo pode mudar. Mas lembre-se, saber não é suficiente. É preciso aplicar, é preciso agir, é preciso praticar todos os dias. Comece pequeno, uma afirmação nova, um hábito novo, um pensamento novo, uma decisão nova. A vida muda um passo de cada vez, mas o mais importante é: não volte a dormir. Não volte ao piloto automático. Não aceite menos do que você nasceu para ser. Porque você não está aqui por acaso. Há um propósito na sua existência. E esse propósito começa a se revelar quando você escolhe despertar. Então agora eu te pergunto: você vai continuar sendo parte dos 95%? Ou vai se juntar aos 5% que entenderam o verdadeiro código da mente?